Voltamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos entrevistando o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, que aborda a distorção no acesso à justiça provocada pelos valores diferentes de custas judiciais. Bem, professor, no segundo bloco o senhor mencionou a questão do teto, né? Mas eu gostaria de retornar essa questão, até porque alguns processualistas entendem que, independentemente da cobrança por percentuais, as custas deveriam ter realmente um teto de valor absoluto, até para evitar que, no caso das ações ditas milionárias, que a cobrança seja desproporcional ao custo do serviço prestado pela justiça. O que o senhor acha disso? Eu acho que mais do que desproporcional, o problema da inexistência do teto é que ele acaba muitas vezes atingindo o próprio direito de acesso à justiça. Vamos supor uma empresa que esteja em dificuldades financeiras e que tenha altos créditos a receber. Para ingressar em juízo, para buscar esses valores, ela pode não ter os valores suficientes para as custas, se essas custas forem proporcionais. Acho que toda a questão das custas, ela deve ser pensada à luz da questão do acesso à justiça. Agora, de outro lado, a gente tem que ter um cuidado, porque se o teto for muito alto, ele inviabiliza o acesso de qualquer maneira. E se o teto for muito baixo, ele pode gerar ou pode criar a possibilidade de ações aventureiras. Porque se o valor do teto é baixo, em determinadas circunstâncias, mesmo você não tendo muita possibilidade de ganhar ou de certeza de que tem o direito, você pode ingressar porque o risco de perda não é elevado. Então nós teremos que ter um teto que seja equilibrado nesse sentido. Professor, cada uma das justiças no Brasil, a federal, a estadual e a do trabalho, possui uma sistemática de custas próprias. Seria muito complicado fazer uma unificação? Voltando ao que nós já falamos anteriormente, do que dispõe a Constituição, no artigo 24, inciso 4, no que se refere aos critérios, é possível essa unificação. Agora, com relação a uma tabela de custas, não, porque a tabela de custo é norma específica. Essa tabela, os Estados-membros terão a autonomia para realizá-la, obedecidos os critérios nacionais. É isso que fica muito claro na Constituição Federal. Agora, é perfeitamente possível que as justiças da União tenham uma única tabela. A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, por exemplo, podem ter tabela única. Bom, o relatório Justiça em Números, ele revela que o custo anual de manutenção do judiciário é de R$ 196 por brasileiro. Eu pergunto, a nossa justiça é cara? Olhando assim, R$ 196 por brasileiro, esse valor parece baixo. Mas se nós olharmos sob o prisma de que nós somos um país, embora sejamos um país hoje com uma economia razoável, nós ainda não podemos nos comparar às economias de primeiro mundo. Claro. Portanto, a nossa arrecadação também é uma arrecadação mais baixa. Então, quando eu digo que a justiça do Brasil ela é barata comparada com a justiça de outros países, eu tenho que perceber a diferença que existe com relação à arrecadação desses países e a arrecadação que o Brasil tem. Além disso, nós, como um país ainda numa situação de desenvolvimento, nós temos um conjunto de gastos com educação, saúde, estradas, que ainda é prioritário e que nesses países de primeiro mundo, regra geral, já está solucionado. Então, nesse sentido, a justiça acaba sendo cara, porque quando esse dinheiro que é investido, ele acaba sendo retirado de outras rubricas e de outras possibilidades. E para o brasileiro, que tem uma renda média mais baixa que os países europeus ou que os Estados Unidos, é claro que essa justiça também é cara. Então, acho que essa relativização ela tem que ser feita, porque muitas vezes essas comparações elas são feitas nos valores absolutos, não considerando que nós temos que comparar também as realidades. Agora, assim, para finalizar, eu acho que o importante, que a ideia central que tem que ficar quando se fala da questão das custas, é que a garantia essencial no Brasil, no que se refere à questão processual, é a garantia de acesso à justiça. Todo cidadão tem direito de ter acesso à justiça para resolver seus conflitos. No que as custas, quando as custas impedem esse acesso ou dificultam esse acesso,
elas podem ser, inclusive, ser consideradas inconstitucionais. Agora, elas também não podem ser tão baixas que elas não mantenham a máquina pública, porque nessa situação, aquelas pessoas que não utilizam o Poder Judiciário estão financiando para que aqueles que utilizam tenham esse acesso. Então, esse equilíbrio, às vezes, é difícil de se encontrar, ou seja, que não seja tão barato que não custeie o Poder Judiciário e, de outro lado, que não seja tão alto que acabe impedindo que se tenha o acesso à justiça. Muito bem, professor, eu agradeço muito a sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a distorção no acesso à justiça provocada pelos diferentes valores de custas judiciais. Nosso convidado foi o doutor e professor Horácio Vanderlei Rodrigues, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!